A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar das relações entre comunicação e tecnologia, controle e privacidade, com Joyce Souza. Ela é especialista em comunicação digital do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC. Na sequência, nós vamos conversar com a cantora e compositora Vanessa Bumagini. Ela está lançando um single depois de 6 anos nesse momento difícil. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com a Joyce Souza. A Joyce é jornalista especializada em comunicação digital e também nas relações entre comunicação e tecnologia, controle e privacidade. Bem-vinda, Joyce, tudo bem? Tudo bem, Colibri? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Bom, Joyce, a gente estava querendo falar com uma pessoa como você, especializada nesse assunto, porque quando começou a pandemia, aí foi todo mundo para a internet. Quem tinha internet, naturalmente, né? E todo mundo, os artistas, os músicos aqui, que a gente conversa muito, né? Eles começaram a fazer live desesperadamente, todo mundo querendo fazer live. Uns que nem sabem fazer live ainda, porque estão sozinhos em casa e tal, procuraram fazer para se apresentar, para estar na mídia ainda, para não perder o contato com o público e tal. O que aconteceu é que tem uma infinidade de apresentações via internet de toda ordem. Aula de culinária, cursos de terapia, música, obviamente, e até os alunos, né, que começaram a ter aula via internet. Então, tudo se transformou nessa pandemia numa questão tecnológica, de ter internet. Quem não tem internet de qualidade sofre para fazer, ou se divertir, né, para poder assistir um filme, ou poder trabalhar, também tem dificuldade quem tem a internet. Então, tudo fica em função dessa tecnologia. Como é que você, como estudiosa disso, viu nesse primeiro momento da pandemia? Nós estamos no 2º mês já, né? E essa loucura, todo mundo, quem não tem internet, o que eu vou fazer? Eu não tenho internet, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar e tal? Então, eu queria que você desse um panorama desses primeiros 2 meses, que vão completar agora, dessa loucura, que é tudo em função da internet. Por favor, Joyce. Colibri, a gente tem várias implicações, né? Tem, lógico, que a internet traz um benefício para as pessoas poderem se relacionar, né? Estamos num período de isolamento social, então, se não fosse a internet, como que nós estaríamos nos relacionando, seja através das lives, que a gente até brinca que tem uma pandemia de lives, né? Seja através da nossa comunicação por um WhatsApp, a nossa comunicação de vídeo com aqueles que estão distantes, principalmente os que residem sozinhos, que nesse momento a solidão vem de uma forma muito mais ampla e complexa, né? Então, tem toda essa estrutura positiva, mas nós temos uma realidade no Brasil em que 70% da população tem acesso à internet e 30% não tem. Então, nós já estamos deixando de lado esse 30% de toda a população quando a gente diz tudo está na internet. O que seria esse tudo, né? E quando a gente pensa nesses outros 70%, Colibri, tem uma questão que é qual é o acesso? Qual a qualidade de acesso que nós temos? Então, por exemplo, principalmente nas regiões muito periféricas, o acesso é, às vezes, por um celular muito precário. Quando tem esse acesso? Às vezes, esse acesso ele só ocorre quando a pessoa encontra um Wi-Fi aberto, porque ela não tem uma banda larga na residência dela, né? E em outras situações, as pessoas fazem o contrato junto com as operadoras de celular por pacote pré-pago. E esse pacote, quando você assiste vídeo, por exemplo, ele come o que você teria de saldo, né? Que a gente poderia chamar assim. E aí você deixa de ter acesso. Então, às vezes, você assiste uma live e depois não consegue assistir mais nenhuma, porque o seu pacote de dados foi totalmente reduzido. E isso, o Marco Civil da Internet diz que não poderia ocorrer no Brasil, a gente não poderia trabalhar com franquias no país. Mas é algo que ocorre, né? As teles impõem um modelo de franquia em que você tem uma redução da sua internet ou não acesso.
e o vídeo é uma das coisas que mais consome, né? Então, isso faz com que as pessoas não estejam tão na internet quanto a gente imagina, que a internet das lives, a internet da culinária e de todos esses inúmeros programas que estão ocorrendo ainda é bem limitada a uma bolha que tem esse acesso. Eu também vejo, não sei o que você pode nos dizer, por exemplo, uma certa injustiça. Quem tem um pré-pago e tal, quando você vai no sistema público, assim, até para saber informações, ninguém tem paciência de atender, porque fala, não, você vai na internet e resolve. Ou o telefone também, os serviços por telefone, que antigamente funcionavam precariamente, mas funcionavam. Você ligava ao telefone e as pessoas te atendiam, podiam fazer, mas isso também está cada vez mais. O cara, não, você entra na internet e resolve tudo pela internet. E se o sujeito tem um pré-pago com dificuldade para trabalhar para poder atualizar, para pagar até alguma coisa, um boleto, ou para resolver alguma questão mais urgente, e ele tem um pré-pago lá, ele não consegue, porque ninguém nem atende o telefone. Né? Eles fazem tudo, é tudo internet. Então, joga-se tudo para a internet, só que as pessoas não têm. Estou falando desses 30%, você falou que não tem internet, e quando tem internet ou tem um celular, ele é precário, ele é um pré-pago que tem limitações. Né? Então, o Brasil é meio estranho, porque já todo mundo, não, nós já somos um país de tecnologia avançada, é tudo internet e tal, só que a realidade é bem diferente. É isso mesmo? Você tem algum outro número, além desse que você expôs, que mostra que as pessoas também não estão todas ligadas na internet, não tem essa facilidade que se imagina? Eu acho que a gente pode analisar isso também com o viés do plano emergencial econômico, né? A dificuldade das pessoas em conseguirem fazer um cadastro, porque o governo federal impôs um cadastro via aplicativo da Caixa Econômica Federal e as pessoas não têm como fazer o download desse aplicativo. Seja porque não tem espaço de armazenamento no celular, seja porque o celular não é um smartphone, ainda é um celular muito básico, então a pessoa não tem acesso a essas lojas e que você baixa o aplicativo, seja porque ela não tem conexão, então no meio do preenchimento dos dados, a conexão dela cai e aí ela não consegue prosseguir, e muitos nem têm o acesso mesmo, né? Então a gente viu inúmeras reportagens em que as pessoas iam na casa do vizinho, iam na casa da vizinha para poder fazer esse preenchimento do cadastro emergencial. Por que as pessoas tiveram que abrir uma conta também e ir presencialmente na Caixa, porque elas não conseguem fazer isso, elas não têm acesso à tecnologia e também, além de não ter acesso, nós não temos uma educação tecnológica no país. Então, a gente tem a dificuldade em utilizar as tecnologias quando a gente tem acesso. Né? Inclusive, tem um filme, eu não lembro agora direito o diretor, mas que chama, o nome do diretor, que chama Eu, Daniel Blaker, que conta a história de um senhor que está tentando se aposentar e que todo o sistema de aposentadoria em inglês é por meio online. Ele não consegue se aposentar. E ele vai toda hora para o posto de atendimento e é maltratado, porque fala, não, porque você não sabe fazer e tal. É a loucura. E você falou agora uma coisa perfeita. Você vê essas filas que a televisão mostra e nós na rádio também comentamos, na Caixa e tal. Se tivesse o sistema e se as pessoas tivessem acesso, né, democrático à internet, ela poderia resolver isso em casa e você receberia através do banco, não deveria ter aglomeração na porta do banco, né, como está acontecendo agora, e as pessoas com risco de serem contaminadas, né, quer dizer, poderia ser resolvido isso de forma muito mais tranquila, né? Um cadastro se todo mundo pudesse. Você falou, não é que o cara ele vai no banco não é porque ele quer, porque ele é obrigado, ele não tem condição, né? Então ele vai para lá. E se tivesse esse sistema mais democrático, né, o sujeito poderia pela internet, aí cai na conta dele, a coisa seria, né, cadastrado, não precisava ir até o banco, né? Enfim, mas a democracia na área da internet, você acompanha muito bem isso, imagino que seja alvo de estudo seu, né, que você está estudando aí sempre aí nessa questão, ela não é democrática. Porque muita gente fala, não, a internet possibilitou que todo mundo possa ter acesso às coisas e tal. Eu questiono um pouco isso, eu queria saber da sua opinião a respeito disso. Se o Brasil é democraticamente um país que tem, né, essa possibilidade, as pessoas têm acesso, né?
Na verdade, eu vejo que a internet ela trouxe uma possibilidade que aí a gente poderia pensar talvez numa democracia no sentido de que você passou a ser emissor e receptor de conteúdo em algumas plataformas. Nesse sentido, sim. Você não está mais só naquela perspectiva que a gente tinha de que nós éramos apenas os receptores da informação. Nós também conseguimos ser emissores de informação. Mas o acesso, ele não é democrático. Nós tivemos um pequeno período na história do Brasil de um plano de banda larga, que foi no primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né, em que você tinha um plano eficaz de banda larga pelo país, onde a ideia era que isso fosse expandido, mas que isso depois foi sendo minado e essa política de Estado para que todos tivessem acesso, ela não existe da forma que ela deveria existir. Então, se a gente for para o interior do interior das regiões metropolitanas, você já vê que esse acesso é extremamente limitado. E dentro das regiões metropolitanas, você tem a região periférica, né? Então, você percebe que para quem é esse acesso? Por exemplo, hoje mesmo tinha uma reportagem dizendo sobre a questão da educação à distância no estado de São Paulo. Então, menos da metade das pessoas da educação fundamental está com acesso à internet para assistir aula. Né? O que significa isso? Você tem um Enem, por exemplo, mesmo que você ampliar para o ensino médio, que são as pessoas que vão fazer o Enem, você tem um Enem que não foi cancelado, que está aí para ocorrer, né? E você tem um público que não está tendo aula, porque não tem acesso à internet. E como eu coloquei, esse acesso, quando tem, ele é extremamente limitado. Então, qual que é a democracia? Né? Que democracia a gente está falando? Que modelo de democracia nós estamos pensando? Em que nós estamos, neste momento de pandemia, orientando determinados serviços a uma classe média alta, a burguesia brasileira. Porque as pessoas que realmente precisam dessa infraestrutura, porque não tem como pagar, não tem acesso, porque também não é uma política do Estado de que elas tenham esse acesso, né? Então, a nossa democracia, ela começa desde essa parte de infraestrutura. E se a gente pensar na nossa questão de infraestrutura, o Brasil não desenvolve tecnologia... Joyce, por que a gente não conseguiu implantar essa aí, nos governos anteriores também, essa política? Porque eu me lembro até, você falou que o Sérgio Amadeu trabalha com você na Federal aí, do ABC e tudo, que é um grande amigo nosso, colaborador da fundação, da rede, da rádio também, há muito tempo. E ele uma vez falou para mim, olha, com pouco dinheiro é possível, por exemplo, uma prefeitura de uma cidade pequena, colocar acesso de banda larga ou de internet para todo mundo de graça, com a prefeitura bancando isso, com uma taxa só, que você pagaria uma taxa bem, bem simples. Mas isso acabou não ocorrendo, né? Que foi eu me lembro de alguns estudos fora do Brasil que praças com internet de graça, cidades pequenas, né, que tinham internet de graça, isso acabou não acontecendo e a gente hoje fica na mão da NET, da outra, enfim, de todas essa turma aí que domina a área. Se você precisar de uma internet, você está com sempre as mesmas empresas, né, que são poucas, né? Quantas são hoje no Brasil que dominam essa aí? Que tem o controle de tudo isso? 4? Talvez 4. Talvez 4. As principais. Com um preço absurdo e proibitivo, né? Porque a internet do Brasil é uma das mais caras do mundo, não é isso? Eu não sei se eu estou exagerando. Você fale aí. Por que a gente não conseguiu, então, desenvolver isso, que era um sonho, né, alentado aí por nós todos, o próprio Sérgio, e a gente conversar, seria muito bom. Todo mundo... Isso é democratização mesmo. Todo mundo acessa a internet, né? Aí com o celular, mesmo um celular não de último tipo e tal, o cara poderia trabalhar, poderia fazer, até estudar eventualmente, né? O que aconteceu que não deu certo? Uma política de Estado que simplesmente não priorizou mais esse tipo de acesso, né? A política de Estado veio e disse não é prioridade, junto com as teles, que tem um papel extremamente importante nesse não acesso também, né? Então, quando você pega... a gente pode até aí conversar um pouco sobre o Marco Civil da Internet,
qual que era o objetivo? Que pudesse ter franquia, porque você ganha muito mais, né? Então, o modelo do capital com as teles é um modelo em que as pessoas paguem muito e cada vez mais para ter internet. E não que seja uma política de Estado tornar a internet gratuita e acessível a todos. E aí o Estado passa a exercer um papel junto com essas teles no sentido de que vamos privatizar, né? Vamos manter todo esse sistema privatizado e as teles vão controlar quem tem acesso ou quem não tem pelo valor. Porque, de alguma forma, você limita esse acesso pelo valor que você impõe. Então, se você tem um salário mínimo em torno de R$ 900 e você tem um pacote de internet que custa 100, quem são 100, assim, estou chutando uns pacotes baixos ainda, que tem pacotes que são muito mais caros que isso. Quem são as pessoas que têm condição dentro dessa realidade de ter esse acesso, né? E aí teria que vir o Estado como um projeto e avançar nesse projeto. Esse projeto foi deixado de lado por outras prioridades, que não vinha a ser a internet, que não vinha a ser o acesso democrático à internet. Então, isso limitou as pessoas e a pandemia escancara isso, né? Escancara a falta de acesso, escancara as pessoas que estão em casa e não conseguem trabalhar, escancara os professores e as professoras que estão tendo um trabalho enorme para poder dar aula em casa e não conseguem dar aula, seja porque o aluno não tem internet, seja porque a internet do próprio professor ou da professora cai a todo momento, né? Seja a pessoa que precisa do auxílio emergencial e não tem acesso, ou precisa resolver qualquer coisa, e hoje a gente tem os bancos digitais, né? Então, o que acontece com quem não tem acesso a essa conta digital? Quem não consegue resolver as questões porque não sabe mexer ou realmente a internet limita. Então, escancar esse modelo em relação à internet no país. Parece um pouco com, se mal comparo, né? O SUS, né? O SUS foi implantado e o pessoal não investiu no SUS nos últimos anos e agora a necessidade mostra o valor, né, do SUS importante, mas esse foi implantado. Agora na internet fica mais clara ainda a diferença, a desigualdade social absurda, né, que as pessoas que não têm acesso, e tudo hoje gira em torno de ter acesso à internet, né? Inclusive para sobrevivência, né, Jorge? Nós estamos falando não estamos falando só educação, você colocou um ponto importantíssimo, né? Nós estamos falando de sobrevivência. O cara quer trabalhar, como ele vai trabalhar remotamente se ele não tem internet? Eu não tenho dinheiro para pagar uma internet para fazer um trabalho remoto pela internet. Complicadíssimo, né? Então fica restrito mesmo e mostra a desigualdade e o desprezo que foi feito lá para trás, que agora a gente está pagando isso, né? Está vendo essa desigualdade mais escancarada, como você colocou. E agora, na área de cultura, para citar o assunto que a gente sempre aborda aqui, está tudo em função disso. Nas lives, como eu te falei, a educação, você ressaltou muito bem, e tudo em torno de fazer pela internet, de resolver tudo pela internet. Até o trabalho, né? Quer dizer, tem gente que pode se transformar num trabalho remoto, mas como ela vai fazer se ela não tem estrutura, não é? E como vai sobreviver, né? Porque os trabalhos, eu acho que vai mudar tudo. Eu queria até que você fizesse não uma adivinhação aqui, nem mas uma reflexão, né? Um pensar aqui com a gente sobre o que vai acontecer, né? Porque muitos trabalhos remotos vão ser implantados de forma agora mais clara ainda, porque vai ver o que funciona, o que não funciona, e tem muita gente que prefere que as pessoas não precisam ir até o escritório trabalhar remotamente, como já estava acontecendo em outros países, né? O que você acha que vai acontecer nessa área de trabalho, na área do trabalho, né? Na área de entretenimento, né? Porque está se consumindo de forma total, quem tem, né? Quem tem qualidade de internet está se consumindo essas plataformas de streaming de cinema, de TV, de entretenimento, tudo pela internet e tal, né? E de música também, né? Os streamings de música, as plataformas de música, enfim, tudo pela internet. Como é que vai ser? Como é que você imagina que vai ser daqui para frente? Porque vai mudar tudo, a relação com as coisas, e a internet está no ponto principal, né? Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Colibri, você coloca um ponto bem fundamental, que é a questão do SUS, né? Que dá para a gente linkar um pouco com essa questão tecnológica.
Nós estamos num governo que não priorizou o SUS em nenhum momento, né? Pelo contrário, apesar do Mandetta, o ex-ministro, ter feito um trabalho junto à pandemia e tal, ele vem de uma estrutura do mercado segurador, ele foi presidente de uma das corporações do mercado segurador. Então, assim, era um governo que é um governo, porque ainda é, né, que não olhava para o SUS com a prioridade que deveria olhar. E aí precisou vir uma pandemia para mostrar para a sociedade que, se não fosse o SUS, estariam morrendo todos na rua, sem atendimento nenhum, porque, claro, eu acho que a morte, ela não convém a nós dizer a pessoa vai morrer ou não vai morrer, mas convém a gente dar atendimento para a pessoa, né? Direito, Então, né? O direito. o direito, exatamente. E o SUS veio mostrar isso num momento em que eu não tenho dúvida de que caminharíamos para privatizar a saúde. E, de uma certa forma, impôs uma visão para a sociedade do que é o SUS, da importância do SUS e de como estávamos caminhando para olhar para o SUS como temos que privatizar. E eu acho que o fato de estarmos utilizando tanto a internet nesse momento também pode abrir um espaço, na verdade eu desejo isso, que abra um espaço para a gente debater a internet no país. De repente a pandemia, assim como trouxe a importância do SUS, num momento em que íamos privatizar, pode trazer a importância da internet, do acesso democrático para debatermos como sociedade. Porque se não debatermos isso, eu acredito que não vamos avançar. E isso vale para vários setores, mas para a infraestrutura de internet e para os acessos, enfim, para todos esses aparatos que temos, se não debatermos e se não pensarmos que mundo queremos construir dentro dessa perspectiva, a internet vai continuar sendo para poucos. Eu acho, sim, que o mundo do trabalho vai mudar. Em alguns segmentos, acho que para melhor, em outros, acho que temos uma batalha muito grande de como vai ser construído isso, porque o capital é muito esperto e também começou a avaliar com a pandemia que o fato de cada trabalhador trabalhar na sua casa tem uma redução enorme de custo, porque o trabalhador paga a própria internet dele, o trabalhador paga a própria luz, o trabalhador paga toda a infraestrutura. Inclusive, se a gente for para o simples do simples, ele paga o próprio papel higiênico. Verdade. E ele está trabalhando 8 ou mais horas por dia dentro da sua residência. Então, a empresa não paga o vale-transporte, não paga toda a infraestrutura. E acho que várias empresas vão caminhar para isso, vão olhar e falar assim, isso funcionou na pandemia. Vamos aproveitar isso e vamos trabalhar nesse formato. Só que vai ter que ser debatido, ainda que dessa forma, como vai se trabalhar esse formato na perspectiva de quem tem acesso à internet. Porque, por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa e não ter acesso na minha residência. E como a empresa vai fazer? Porque a banda larga chega para umas regiões, mas para outras também não chega. E eu não vou conseguir trabalhar pelo meu celular. Né? Existem certas demandas que você não consegue resolver de jeito nenhum se você não tiver um computador. Verdade. Então, E como vai ser a disputa com essas 4 empresas que dominam o mercado hoje e não abrem mão do lucro fabuloso que elas têm com a internet? Porque vai ter que ter uma discussão mais séria sobre isso, né? Porque elas dominam e fazem o preço, né? Você até nem não comentou em detalhes, mas é mesmo o Brasil uma das mais caras internets do mundo, né? Pelo que eu sei. É verdade isso? É uma das internets mais caras mesmo do mundo. Então, e paralelo a isso, Colibri, é importante a gente pensar que, da mesma forma que teremos que conversar e debater a questão das empresas que oferecem a infraestrutura, nós teremos que também debater as empresas que permitem o acesso às plataformas, porque essas ferramentas criadas hoje, elas são pautadas num modelo de negócios com base na coleta e na venda de dados pessoais. E com a pandemia, isso aumentou exponencialmente, porque você imagina a quantidade de dados que estão sendo coletados. Nós não temos uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, ela foi aprovada e por um decreto do presidente da República, ela foi adiada para entrar em vigor só em maio de 2021.
o que faz com que durante todo este período da pandemia todos os nossos dados estejam sendo coletados e utilizados, né, como modelo de negócios. Então, todas essas empresas que a gente chama de Big Techs, que são as grandes corporações de tecnologia, elas estão lucrando e muito na pandemia com esse modelo de negócio. A mesma forma que a infraestrutura. Então, nós teremos que debater, e aí numa questão do legislativo, do judiciário, de todas as camadas que sejam possíveis nós debatermos, como que nós vamos democratizar o acesso e como nós sairemos do monopólio dessas Big Techs dentro do país. E para isso, a gente precisa de uma política de Estado que valorize o desenvolvimento tecnológico do país. Até para dar autonomia aos nossos dados. Porque se a gente for pensar, seja na cultura, seja na questão da educação, em várias outras frentes que estão utilizando a tecnologia, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na coleta de dados, de como eles usam esses dados, qual autonomia nós temos sobre esses dados? Né? Então, tem um pessoal bem bacana trabalhando que chama Educação Vigiada, eles criaram até um site que eles mostram, por exemplo, quando essas plataformas adentram na educação, como os nossos dados estão vulneráveis, como nós não temos autonomia sobre os nossos dados, e isso para todos os setores. Né? Então, por exemplo, se queremos debater a autonomia da nossa cultura, que é tão rica e que tem tanto a oferecer, nós precisamos debater também como vamos utilizar tecnologias próprias, como vamos resguardar os nossos dados, seja na produção de um filme, seja na produção de uma música, para que os nossos dados estejam protegidos, né? Para que isso não seja utilizado de insumo para venda, por exemplo, para setor de marketing, que isso seria o menos grave, digamos assim. E, por exemplo, se a gente está aqui, quem tem Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, a privacidade não existe, né? E quem usa... Nós estamos falando aqui no Zoom, vai. O Zoom, tudo bem. Também parece que não tem privacidade aqui, embora eu não coloque na nuvem essa entrevista, obviamente. Você coloca na nuvem, aí é mais a possibilidade dela estar por aí seria muito maior, né? A gente coloca no broadcast, na rádio mesmo, né? E no YouTube. Mas quem usa qualquer rede social, não existe mais privacidade, né? Isso acabou, né? Porque sempre me perguntam, mas aquilo é mais seguro? Qual que é seguro? Qual software é seguro? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que todos não são seguros, né? Mas, enfim, é o que você falou. E isso pode ser usado, né? Esses dados, essas informações. E todo mundo, e tem gente que joga tudo, né? A vida pessoal toda, as ideias, tudo na internet. Quer dizer, está vulnerável, né? Também, do ponto de vista tecnológico, né? A privacidade nessas plataformas não existe, né? A gente tem uma falsa ideia de privacidade e agora eles têm criado umas lógicas assim bastante perversas em relação a isso. Então eu costumo dizer para as pessoas que elas colocam agora tudo nos stories, né? Do Instagram, do Facebook, com aquela ideia de que em 24 horas sumiu, ninguém mais sabe o que eu coloquei ali, então se eu coloquei alguma coisa que eu não tenho muita certeza, rapidamente vai sair, mas não sai. Né? As Big Techs armazenam todos esses dados, as Big Techs podem utilizar todos esses dados. E isso faz com que você tenha essa ilusão de, não, por exemplo, a minha conversa no inbox, a minha conversa no direct, ela está armazenada. Mesmo que eu apague, que eu exclua, eu estou excluindo ilusoriamente esse conteúdo. Né? Então, se nós não tivermos uma estrutura que proteja esses dados, se nós não conversarmos com essas plataformas, assim como, por exemplo, a Europa resolveu conversar e dizer assim, olha, aqui vocês não vão fazer o que vocês querem com os dados dos cidadãos europeus, nós não vamos conseguir ter privacidade nenhuma. E mais do que isso, essas plataformas modulam o comportamento das pessoas. Né? Diferente daquela manipulação que a gente tinha de conteúdo, essas plataformas criam uma forma de modular o seu comportamento que muitas vezes você não sabe. E que isso é utilizado também como uma forma de modular o seu gosto. Então, por que a gente só vê aqueles mesmos amigos nas nossas redes sociais? Por que a gente só vê
determinado tipo de propaganda. Se eu abrir a minha rede social e você abrir a sua, Colibri, com certeza é completamente diferente o que a gente vê. A não ser que tivermos gostos parecidos. Uhum. Porque isso, de alguma certa forma, é capturado por essas plataformas e elas entregam o que elas acham que eu tenho que ver ou não ver. Se eu estou conversando com você sobre uma possibilidade de eu viajar no tal país, daqui a 5 minutos já vem aproveite a promoção de tal lugar que for. Nós estamos conversando aqui. Onde está a privacidade? Nenhuma, né? Isso sem falar, né, nos fake news, né, que foi uma coisa que até hoje está se discutindo, não sei em que nível está politicamente, nas últimas eleições, né, do trabalho via WhatsApp e outras redes, e fomentando informações que não têm nem proximidade com a realidade, foram colocadas aí. Muita gente acreditou e votou no coiso aí em função disso, né? Não só por causa das fake news, né? Mas ajudou muito e até agora não tem. Ninguém quer, não. Acho que esse governo não tem interesse em fazer nada, que vão descobrir o que eles fizeram, né? Talvez. Seria isso. E acho que a gente tem isso com a pandemia também, né? Essa rede de fake news, ela continua agora nesse momento de pandemia. Eu tenho acompanhado alguns grupos e é impressionante a desinformação que isso gera. Tanto que eu acredito que se a gente pensar no porquê que determinadas pessoas não estão em serviços essenciais, têm condições de estar em suas casas, não estou dizendo daquelas que não têm, que precisam trabalhar porque senão não vão comer, né? Por que elas saem? Por que elas se expõem ao risco? Porque a fake news de que o coronavírus é só uma gripezinha tem vindo muito forte. Tem uma rede muito forte trabalhando dessa forma. E é uma rede que a gente fala do micro-target, né? Que ela cria o conteúdo específico para o que ela conhece daquela pessoa. Então, a partir de situações que eu interajo nas redes, eu consigo perfilar, por exemplo, eu, Joyce. Então, eu consigo dizer que a Joyce gosta de rosa, que a Joyce lê, por exemplo, tem vários livros aqui, mas tem um que é Guerra e Paz, do Tolstói. Então, eu consigo modular os gostos da Joyce e criar uma fake news que vá diretamente de encontro com esse gosto. Então, a pessoa acredita. E aí a gente volta naquela questão que você colocou, que é bem importante, sobre o acesso à internet. Quando eu recebo uma fake news e o meu pacote de dados ele está restrito, ele é por franquia, ele é pré-pago. Se eu clicar nessa notícia e abrir ela, consome o meu pacote de dados. Então, eu só leio a chamada. Uhum. E isso faz com que eu acredite na chamada. Mais um motivo para a gente pensar na democratização do acesso, para que as pessoas também tenham acesso à informação, a conteúdos, né, que elas possam checar por elas, que não seja algo que está dado e elas não consigam ler e buscar outros tipos de informação para confrontar com o que elas recebem ou para verificar que está correto, que aquilo é uma informação eficiente e real, digamos assim, para que ela tenha o acesso. Se ela não tiver o acesso para fazer isso, ela está acreditando na fake news de uma chamadinha. Joyce, para a gente encerrar agora, eu queria que você colocasse o que temos à disposição, que é a hora do serviço, aqui no final da entrevista. Como é que a gente pode acompanhar esse trabalho seu, o pessoal da Universidade Federal do ABC, para a gente que possa... Eu estou interessado, gostei do que você falou aqui, eu quero me aprofundar nesses temas. Quais são os caminhos? Nós temos um laboratório que chama Laboratório de Tecnologias Livres da Federal do ABC, em que nós temos um site onde a gente divulga algumas atividades e algumas publicações nossas. Nós também temos um Wikilab, que é um laboratório que nós mesmos construímos através de um financiamento coletivo, em que nós realizamos diversas atividades. Nesse momento, estamos respeitando completamente o isolamento social, então não estamos com atividade, mas também gostaria de convidar todos e todas para ouvir um podcast que eu faço parte na equipe do Sérgio Amadeu, que é o Tecnopolítica, em que a gente fala das imbricações da técnica, da tecnologia com a política. E a gente tem feito algumas séries aí sobre a pandemia que eu acredito que vai refletir um pouco do que a gente precisa pensar nesse momento, né? Que mundo vamos construir no pós-pandemia, e para pensar nesse mundo pós-pandemia, precisamos pensar agora. Eu faço sempre essa analogia com o vírus, né?
o que você faz hoje reflete daqui a 15 dias no vírus, nessa escala de contaminação. A mesma coisa o mundo que nós estamos pensando construir, que possamos começar hoje para que ele possa se refletir daqui 15, 30, 45 e assim por diante. Então, é urgente a gente pensar nessa democratização, é urgente a gente pensar que uma das formas da cultura chegar para as pessoas também é pela internet, né? Isso tem sido mostrado na pandemia, mas para que pessoas, como que a gente vai atingir todas as pessoas desse país, como que a gente vai democratizar o acesso a essas lives e a todos esses conteúdos, que tem conteúdos maravilhosos surgindo, né? Então, por esses caminhos, acredito. Mas só para repetir o site, como é que é? www. Nem se fala mais www, só eu falo, né? Lab Livre, Laboratório de Tecnologias Livres da UFABC. Então, beleza. Se você colocar em qualquer buscador, vai aparecer o site lá, e lá você tem contato de vários pesquisadores. E o podcast está aí nas plataformas também. O podcast está no YouTube, está no Spotify, Tecnopolítica. Tecnopolítica. Está feito. Está feito o serviço. Só que a gente não precisa ter internet para acessar isso. Esse que é o problema, né? Mas aí, tudo que você falou, o importante é que a gente tem que lutar claramente pela democratização da internet também. Porque senão não haverá democratização, né? Se você não tiver acesso, todo mundo à internet, todo mundo cada vez fazendo mais coisas pela internet, o país vai estar injusto como está hoje, né? Estará desigual como está hoje, né? Então, essa luta é uma luta longa que nós estamos aí há algum tempo já batalhando, e parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aí, agradeço muito. E para encerrar, a gente tem que tocar um pouco de música para dar uma animada, senão a gente fica triste e tal, né? Tem muitas lives, eu sei que você não está acompanhando muito, você só está estudando e tal, né? Mas tem muitas lives muito interessantes que estão aparecendo. O Sesc está fazendo lives com vários artistas, tem o Fique em Casa do governo estadual, tem iniciativas particulares de várias pessoas, né? Vários artistas estão fazendo, muito legal. E a gente termina aqui com uma que está funcionando muito, uma das lives com a grande cantora Mônica Salmazo. Ela tem feito com vários artistas, parcerias e tal, muito bem produzida, muito bem cantado por ela, né? Mônica maravilhosa. Maravilhosa. Então a gente termina com a Mônica Salmazo, um dos Ó de Casas, que são as lives que ela está fazendo em casa também. E a recomendação que segue aqui, a gente fica em casa ainda trabalhando na medida do possível, né, Joyce? É isso mesmo, isolamento e distanciamento social. Obrigado, Colibri. Obrigado, Joyce. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau. Carachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Carachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Embola tu, embola eu, embola aqui, embola lá, embolador. No coco de embolar, embolador. Dá soco no ganzá, embolador. Tá louco pra embolar, pega no garachimbola, vamos garachimbolar. Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Olha, bala, emboladeiro, embala, embala. Ele é bom embaladeiro, embalador de bala. Embala bem, bala de coco, como quem nunca tem bola. Chama embalador de bala, emboladeiro de embolar. Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Emboladeiro, emboladeiro lá. Embala a bola na ladeira pra bola embolar. Embola o bolo na baleira que o baleiro dá. Bolinho no bolo de coco, bolo em coco para dar. Embola a bola, embola o bolo, bala pra desembolar. O que bala é coco nesse coco de embolar. Carachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Carachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Embolador de bola, peixe, embola o rio, embola o mar. Embolador, de peixe eu vou falar. Embolador, me deixa se dançar. Embolador, me deixa começar. Pega no garachimbola, vamos garachimbolar. Vai, viva! Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Garachimbola, peixe do mar, embola, embola, quero ver desembolar. Cocoroca, candiru, papo, caranguejola, surucu,
caracinho de patola. Pirambu, xarão, garopa, carapau, carachimbola. Pescador conhece o peixe embolado, sabe pular. Carachimbola, peixe do mar. Embola, embola, quero ver desembolar. Carachimbola, peixe do mar. Embola, embola, quero ver desembolar. Leva o balaio ali, traz o balaio cá. Tem carapeba, pirarara, tem cumbatá. Usina, pombo, xerelete, tem carapiá. Tem piaba, tem linguada, tem pintava, rilaná. Tem mareca, sacainha, tambaqui, tabuatá. Tem peixe com coco nesse coco de embolar. Carachimbola, peixe do mar. Embola, embola, quero ver desembolar. Carachimbola, peixe do mar. Embola, embola, quero ver desembolar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos em contato agora com a cantora e compositora Vanessa Bumagini. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tudo jóia, Colibri. E você? Tudo bem. Faz tempo que você não aparece lá na Hora do Rango, né? A última vez você estava lançando o disco e faz um tempo que você lançou o disco. E agora eu fiquei surpreso, porque nesse momento de pandemia você está tendo a ousadia de lançar um single, né? E você, imagina que você deve estar, ficou pensando antes de lançar, será que esse é o momento exato para lançar? Conte agora. A gente pensou. Diga Não, lá. a gente ficou pensando, porque assim, a gente fez, né, o clipe, você viu o clipe, é todo animado, todo mundo junto, amontoado, naquele tempo que a gente podia amontoar, né? E aí vem aquela coisa de você já ir programando, vou lançar o clipe, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e pá, veio a pandemia. E aí todo mundo começou também com essa dúvida, vamos lançar ou não vamos lançar no meio da pandemia? Tanto sofrimento, tanta dor, tanta coisa triste acontecendo. E um clipe tão alegre, uma música tão alegre, né? Parece que choca, assim. É. Mas aí eu conversando com o Zé Cabaleiro, que é o meu parceiro nessa música, ele falou, olha, as pessoas estão em casa, né? Nunca tiveram tanto em casa, precisando ouvir música, precisando ter alimento, né? Até para aguentar essa loucura toda. Sem dúvida. Então vamos jogar essa alegria que vai vir para momentos de respiro, né? Porque ninguém aguenta também ficar o tempo inteiro só na parte negra da força, né? Na parte difícil. Então a gente lançou como um momento de tentar levantar, mas eu confesso que é difícil, porque a imprensa recebeu assim como, agora é o momento... A gente está vivendo um momento muito estranho, né? Tudo é novo, tudo é... Verdade. Então ele teve uma recepção muito boa, por um lado, do público e tal. Por outra, foi esquisito. Eu tenho que confessar que, assim, eu não lançaria... Eu tô fazendo um disco, continuei fazendo, apesar de tudo, e à distância, mas eu não lançaria agora, não. Acho que ninguém vai lançar, não sei. Acho que deve ter tendo poucos lançamentos agora nessa época, né? Em compensação, o que tá acontecendo de lives, todos os artistas estão se manifestando, como nós aqui estamos conversando. Você podia estar no estúdio comigo, mas você está aqui conversando. É tudo na gravação, é tudo remotamente, né, que a gente está fazendo. Sim, e muita gente está lançando lives, mas você já tinha o material pronto também. Eu acho que vocês dois, você e o Zeca, pensaram bem, tem que lançar, porque muita gente está consumindo música nesse momento de confinamento, né? Consumindo mais música em casa, né? E aí uma coisa tão alegre assim, a gente falou, lembra como a gente era feliz e não sabia? É o clipe. Lembra como a gente vai ser um dia de novo? Tomara! Eu também. Né? Pensa só que daqui a pouco a gente vai estar assim amontoado de novo. Né? Pois é. E o clipe é bem animado, é festivo. Depois a gente vai tocar aqui no final da conversa, a gente vai tocar o clipe. Mas eu achei, na hora que você mandou o material, eu falei, poxa, a Vanessa está sendo ousada, mas de qualquer forma eu acho que ela tem que mostrar o trabalho dela, e já estava pronto e está fazendo o trabalho ainda, né, remotamente e tal. Mas eu acho que é importante, enfim, não pode ficar parado também, né? Esse programa também a gente inventou aqui para ficar conversando com os amigos, com os músicos, para não ficar na reprise da Hora do Rango só, né? Tem que botar todo mundo que está fazendo e discutindo. Como é que você recebeu assim, na sua família,
esse momento, assim, como é que você se organizou? Porque os shows que você já estava imaginando após o lançamento do disco, aquela coisa, aquela sequência, né? Lança o single, lança o disco e depois tem um show para promover o disco, vai na rádio, aquela sequência conhecida. E aí rompe tudo isso de uma vez. E como é que o que você pensou nesse momento aí? Colibri, eu acho que a gente, para bem e para mal, está tentando manter uma certa normalidade, né? A gente tenta fazer com que a vida siga dentro de uma certa normalidade. Claro que existe uma adaptação a tudo diferente, mas assim, eu acho que eu sou um pouco, talvez, teimosa. Eu estava falando, né, que eu sou taurina é teimoso, e fica uma coisa assim, eu estava 6 anos sem gravar disco. Porque para gravar um disco precisa acontecer muitas coisas. Eu estava sem saber direito quem produziria, conversando com alguns produtores e não estava dando muito certo. E de repente eu achei o Rafael Castro, que é o produtor desse disco. Gente finíssima. Gente finíssima, talentosíssimo e um encontro muito forte musical a gente teve. Então a gente fez... É engraçado porque, na verdade, ele me convidou para produzir uma música para um disco dele, de produtor. E aí, escolhendo as músicas, ele escolheu Quem Ama Sofre, que é uma parceria minha com o Luiz Tati. Aí a gente produziu a música e quando ficou pronta, eu falei assim, Rafa, eu quero essa música para mim. Eu quero fazer um disco agora, eu quero essa música pro meu disco. Mas fica tranquilo que eu te dou outra pro seu disco de produtor. Aí eu dei essa, o Cinema Ilusão. E aí ele falou, tá bom, produziu pro disco dele. Aí eu falei, não, ficou muito boa, eu quero pro meu. Aí ele falou, aí eu falei assim, eu vou te dar outra pro seu. Aí ele falou, não, eu não quero mais, porque tudo que eu produzo você quer pro seu. E aí veio a parceria com a Fernanda Takai, que a gente produziu tudo isso pré-pandemia. Então a gente estava num movimento super legal. Esse ano eu vou lançar disco, tô 6 anos sem fazer disco e esse disco tá ficando incrível porque eu resolvi que eu queria mais parcerias com mulheres e aí propus para Takai e ela aceitou, fez uma música que ficou linda. A gente estava marcado dela vir para São Paulo para gravar uma participação especial e aí fechou tudo. Que dureza. E no âmbito familiar, o artístico, eu entendi que você teve que parar tudo. Como é que foi em casa? Olha, em casa, sim, meus pais estão cada um na sua casa, super isoladinhos. Meu pai mora em Florianópolis, a minha mãe mora aqui em São Paulo, e os dois estão lá quietinhos, né? A gente fala pelo telefone, eu compro o livro pela internet, mando entregar para minha mãe, que ela é uma super leitora voraz. E ela não ela é totalmente analógica, ela não mexe com a internet. Então ela ia nas livrarias, agora ela não pode mais. Então agora eu fico lá, que livro você quer? Daí ela passa a lista dos livros, aí eu compro, mando entregar. Então no âmbito familiar tá assim, a gente tá cada um na sua história, né? E aí, assim, ela tem lá uma estrutura de pessoas no prédio que compram coisas e tal, se ajudam. E aí eu nem estou precisando fazer isso, de ir até lá, enfim. Mas estamos no telefone e vivendo virtualmente, né? Certo. E você aí, pessoalmente, você está se virando aí, fazendo... Mas você não é grupo de risco, você não precisa ficar confinada, né? Mas tem problema. Mas, Mas aí você está se virando, você sai para comprar, vai no supermercado, faz as coisas... Mudou o teu hábito aí de... Continua compondo, trabalhando... E tem as coisas de casa também, né? Mas é muito engraçado, né? Porque você vai no supermercado e eu já vou no supermercado e já fico tensa. Quando eu entro no supermercado, porque já não sei se eu passei o álcool gel antes ou passei o álcool gel depois. E aí peguei o cartão para pagar. E aí passar o álcool gel no cartão. Mas aí peguei a sacola, daí peguei o cartão de novo, aí botei na bolsa. É uma tensão, né? Então eu tento ir no supermercado e comprar tudo o que precisa. Né? Estou cozinhando muito mais, estou aprendendo a cozinhar, fazendo receitas novas e coisas assim. E aí eu compro tudo para não ter que ir, porque é tenso para mim. Sair é tenso e mesmo que vá de máscara, aí chega em casa e você não sabe se você já está lavando coisa do álcool gel e lavando o que você já lavou e sabe? É aquela... Porque a gente fica assim, você fala a questão do grupo de risco, porém tem gente morrendo de todas as idades. É verdade, é verdade. Não é só de acima de 60, não. Gente de idade inferior está morrendo também. É uma desgraceira, não é isso aí?
Não, e gente que, como a gente estava falando, gente que também está respeitando o isolamento, né? É, Você fala assim, mas como é possível? Como é possível que essa pessoa estava fazendo tudo direitinho e pegou, né? E aí, sei lá, e é uma morte terrível, e é uma situação horrorosa de ficar isolado no hospital, ninguém pode é, visitar. É tudo muito tenso, é. né? Mas Então, esse... e essa turma toda que gira em torno do seu trabalho, que você tem assessoria, ou tem gente que te ajuda, tem os técnicos que fazem, quando você estava fazendo show e tal, essa turma está num aperto tremendo também, né? Porque eles não têm como fazer live e tem que sobreviver. E eu já tive casos aqui nesses programas, já fizemos 30 programas, né? Aqui diários, e casos aqui, relatos da turma dos artistas da música, né? Que eu chamo os Sim, técnicos, artistas técnicos e tal, passando fome, né? Numa situação terrível, batendo a porta de produtoras, de gravadoras e estúdios que trabalhavam músicos e tal, sim. pedindo comida, né? Antes do até trabalho, sim, claro, né? Mas comida, quer dizer, a coisa está bem dramática. E eu não vi, eu vi poucos movimentos assim das políticas sociais da música. Nós já entrevistamos algumas pessoas que estão atrás de editais e esperando que a prefeitura de São Paulo, o estado, libere uma verba, porque tem uma burocracia muito grande aqui em São Paulo, né, para liberar para a cena musical, né? Tem os editais aí do Itaú, por exemplo, né, que para artes cênicas, para música também, mas é pouco dinheiro, enfim, mas está ajudando também. Você conhece algumas outras iniciativas que vale a pena citar aqui no papo? Olha, eu tô sabendo de uma que o Benjamin Taubkin fez Hum, e parece que é um fundo que você pode, se você tem dinheiro para dar, você dá, se você tá precisando, você pega, mas eu ainda não entrei para ver assim com calma, direitinho, né? Assim, ao meu redor, o que a gente está fazendo é se cuidar uns aos outros. uhum, Então, na minha banda, por exemplo, a gente conversa, alguém está precisando de alguma coisa, se alguém estiver precisando, quem tem ajuda. O Rafael Castro mesmo, que é o produtor do meu disco, ele tem um bar, né? O é, Picles, o bar tá fechado. Então, a forma que eu achei de ajudar ele foi continuar fazendo o disco, para uhum, poder continuar pagando ele. Aí continuei, porque eu fiz um financiamento coletivo para gravar o disco. Então, eu sim, continuei captando, tentando, indo atrás da grana, mesmo com a pandemia, né? Foi uma loucura, porque eu lancei o financiamento coletivo do disco uma semana depois estourou a pandemia. Aí você é, fala, então, mas dar dinheiro para o disco, no caso, está sendo dar dinheiro também para essas pessoas que estão trabalhando com o entendi. disco e que agora estão sem renda. Precisa ajudar essa Então, turma toda. ajudar essa turma toda. O E eu acho Rafael que tá fazendo delivery lá no bar dele, alguma coisa assim, ou não tem como? não está No fazendo dele, no delivery. dele não tem, Não. né? Porque muitos desses bares aí, até o Brahma, que eu soube, está fazendo Sim, delivery e tal, né? pois é. Porque para sobrevivência também, não tem show, não tem espetáculo, ninguém vai não frequenta, está fechado, então eles estão inventando, né, coisas. Né? E você está fazendo live também, falando em inventando coisas, que todo mundo está tentando. Você está em lives assim, preocupado em fazer lives, ou não é essa? Você está mais preocupada, voltada para o trabalho do disco mesmo? Assim, o que aconteceu foi que no meio desse processo todo, eu acabei fazendo uma música que chamava Canção para Ninar o Apocalipse, que era esse momento de como acalmar as coisas dentro do caos, do apocalipse e tal. E aí eu fiz a canção e esses dias eu estava pensando, há uns dias atrás, poxa, essa canção faz sentido agora. Ela não faz Verdade. sentido daqui 6 meses. Uhum. Né? Ela até pode estar no disco como uma coisa histórica, de uma coisa que aconteceu, né? Que um dia a gente vai falar, lembra, aconteceu aquela pandemia e tal. Daí eu falei com as pessoas que trabalham comigo e tal, e aí falei, olha, eu queria lançar agora, porque eu acho que essa música a gente tem que lançar agora. Hum. Então eu vou lançar mais um single antes de lançar o disco, que vai ser depois, pós-pandemia. Porque Sim. imagino que vai ter lançamento, né? Todo mundo empilhado, Tá lançamento. represado, né? Tá tudo represado, né? Verdade. Eu acho que eu vou lançar em 2020, sei lá, 7, assim, para dar uma esperada para acalmar. Mas Mas essa você podia música, adiantar o tema o tema eu já entendi, né? Mas você podia dar uma palhinha disso antes de você gravar, só para a gente saber, porque se é uma música adequada a esses momentos, né? Muitos dos músicos aqui
que estão fazendo live. Outro dia eu vi o Chico César, seu amigo também. Ele estava fazendo uma live, ele fez a música aí da quarentena agora, acabou de fazer, né? E outros músicos também têm feito. O Mestrinho fez uma canção recente para a pandemia. Quer dizer, isso toca o artista também de forma, né, direta e aí sim, inspira, né? Ou é um relato desse momento trágico que a gente está passando, né? Você pode dar uma palhinha? Pedindo assim, né? Eu sou pidão, né? Não, eu gosto, mas eu fiquei assim, será que eu sei a letra de cor? Ela é assim: quero fazer uma canção para ninar o apocalipse, para acalmar o coração do furacão. Mas eu não sei, não sei fazer essa canção. Agora que estou presa noutra dimensão, eu tenho medo, sim. Vou confessar pra mim, pra começar. Aí. Lindo. Vou ficar chorando aqui, não posso chorar, pô. Velhinho chora muito aqui. Não, nem fale. Até eu fiquei meio emocionada, porque tem uma hora que eu falo assim, que eu vou sair de máscara para desmascarar esse vilão. Aí eu falo, melhor não ir, não, melhor ficar aqui, melhor ficar. Acabando, melhor ficar, né? Porque essa coisa de... A gente agora não tem nenhuma arma para lutar para fora. Luta é para dentro. Talvez por isso seja tão complexo, né? Porque a melhor coisa que você pode fazer é ficar. Ficar. Então, melhor ficar. E aí você fala, puxa vida, né? Com todo o meu ímpeto de tudo, de lançar música, de lançar disco, ou de brigar. Cadê meu inimigo? Eu quero lutar contra ele, né? Mas não tem o que fazer. Aqui agora é só ficar. Então, é estranho. Eu acho que a gente fica todo mundo... Inclusive, esses movimentos das lives, às vezes, né? Acho que nós, artistas, essa inquietação tão grande que vem, você precisa ter um lugar para extravasar, né? Eu não estou fazendo live porque eu estou com uma tendinite horrível no ombro. E até tive que ir no hospital outro dia, porque o consultório do ortopedista era no hospital. Eu falei, não, meu Deus! E aí, eu não estou conseguindo tocar violão. Se eu toco, até toquei outro dia, porque a Bluebell, minha amiga Bluebell, parceira também, a gente vai ter uma parceria no disco, ela leu no Dia das Mães um poema do Drummond, que eu lembrei que eu tinha musicado há muito tempo atrás. Aí fui procurar aqui e falei, Bluebell, eu musiquei esse poema e tal. Aí eu toquei pra ela assim, tocando violão assim, sabe? Porque o ombro não deixa e tal. Então eu não tô fazendo live, porque eu não vou fazer live assim, né? E eu também não sou nenhuma violonista, assim. Nunca fui uma pessoa que toca bem violão, mas eu acho que quando melhorar, talvez eu comece a fazer live também, como todo mundo. Mas essa música você tem que lançar urgentemente, Vanessa. Acho que é muito linda. E diz esse momento, retrata esse momento pra gente, que a gente faz aqui na rádio, no programa, essas reflexões, né? E é legal lançar, quer dizer, é um reflexo do que você está sentindo e levar as pessoas a pensar um pouco. E a música é muito bom para isso, né? A música cura. Isso eu já falei, né? Todo mundo fala já, mas tem os que acreditam e os que não acreditam. Eu acredito. Não é? Sabe que nem vou... Desculpa, fala. Não, fale você. Não, eu ia falar que assim, eu estava até assim conversando com uma amiga e falando para ela de umas coisas que eu estava sentindo que eu não estava entendendo. E aí ela falou para mim: "Você tá com medo?", né? E aí eu falei: "Nossa, eu tô com medo". É verdade. Eu não tava. Aí a música fala isso, eu tô com medo, sim. Vou confessar para mim, para começar. E a música tem esse poder de que alguém que esteja ouvindo e fale: "Nossa, eu tô com medo". Isso ajuda. Porque eu acho que a hora que você fala: "Não, eu estou com medo", né? Porque a gente fica forte, tá tudo bem, não, tá tudo bem, eu tô aqui, não vai dar, vai tudo certo, mas puxa, o que tá acontecendo aqui fora é terrível, né? Então, se lê o noticiário então, hein, Vanessa? Se lê o noticiário, você fica deprimido, né? E o número, né, que vai aumentando é uma tragédia. E falar de política ainda fica mais deprimido ainda, porque não precisa nem falar, né? Falar de política não dá nem para falar. Política é da cultura, que não existe, né? Tá morrendo um monte de gente da área de cultura e não há manifestação da Secretaria da Regina Duarte a respeito disso aí.
eu digo que é um desrespeito, eu acho, né? No mínimo. Devia, Olha, mesmo que isso fosse uma coisa protocolar, né? Oficial, mas nem isso ela faz, né? E não, ela fala contra, né? Ela vai na entrevista e fala que ela não vai falar porque não vai falar de morte. Imagina, coisa de falar de morte. É mais louco ainda o negócio. Né? Não é assim, eu não falei nada. Ainda fala a favor da ditadura, ainda fala a favor de todo o contrário. Quer dizer, é uma necropolítica mesmo. Eu acho que o mais... Bem colocado, bem colocado. o mais triste de tudo isso é assim, você fala com pessoas, eu tenho amigos que moram na Espanha, amigos que moram nos Estados Unidos, né? Eles têm um problema, que é a pandemia. Sim. Nós temos dois, que é a pandemia e o governo. Então a gente tem que lutar contra, imagina, o outro fica querendo abrir e os governadores têm que segurar para não abrir, porque abrir é mandar as pessoas para a morte. É tão simples quanto isso, né? E aí a gente fica aqui dentro dessa, sei lá, espécie de eu ia falar jaula, mas é melhor falar gaiola. Cada um na sua gaiola. Né? A gente fica se achando protegido, mas não tem proteção se não tem política pública. Não tem proteção possível. Né? Qualquer deslize, qualquer pessoa que pegar, daqui a pouco não vai ter mais hospital, daqui a pouco não vai ter mais nada. Então a gente tem que... É muito duro mesmo. Mas eu tenho uma teoria e uma técnica, que é assim, eu tenho uma dose X de política que eu aguento absorver por dia. E, inclusive, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, Colibri, que é a Anitta, né? A Anitta com as suas lives de política. Eu assisti a dela agora com a Gabriela Prioli e é maravilhoso, porque ela está se colocando no lugar do brasileiro médio, que diz assim, eu nem sei se brasileiro médio é uma boa palavra, mas o brasileiro em geral que fala assim, caramba, mas eu nunca aprendi isso direito. O que é uma medida provisória? O que é um decreto? Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funcionam os poderes? O que faz? Isso é maravilhoso, porque ela falou uma coisa genial. Ela falou assim, porque eu não gosto de política, mas eu sei que se eu não mexer com política, quem gosta vai mandar em mim e vai decidir o que acontece na minha vida. Verdade. Se todos os brasileiros pensarem assim e começarem a assistir as lives dela, porque agora ela fez uma outra com o Molon, falando dessa pele nova e tal, lá da Amazônia. Então, assim, aí você vai lá, ela tem 3 milhões de pessoas assistindo a live dela. Então, e olha, você está chamando a atenção, e alguns amigos também, e que ela é uma figura interessante, porque já tinham me falado que pessoalmente, apesar o som que ela faz e tudo mais, que não é exatamente o meu gosto, mas tudo bem, muita gente gosta e eu respeito, é claro, e que ela era muito mais do que ela mostra, né? Que ela mostrava como artista. Então é uma pessoa que faz reflexões também e pensa e tem usado essa liderança como uma figura muito popular da música para fazer as pessoas pensarem também. Isso é sensacional, é louvável. Né? Claro, porque se eu fizer uma live com a Gabriela Prioli, eu vou ter um alcance. Claro, Gabriela Prioli, que é famosíssima, mas com qualquer um, sei lá, com um amigo que é o Luiz Nassif, qualquer um explicando, o meu alcance é muito menor. Ela tem um alcance de massa, que é aonde acontece a mudança. Beleza. Se todas essas pessoas começarem a falar, não, eu quero entender de política, eu quero pressionar os deputados, porque ela fala, os deputados querem ser eleitos, então a gente tem poder de pressionar. Claro. Gente, isso é revolucionário. É muito bom, muito bom. Né? Isso é uma coisa para a gente pensar que é positiva, até uma coisa boa acontecendo. Então, isso mesmo, positivo. Muito legal mesmo que você tenha lembrado isso aí da Anitta, né? Que é muito mais do que ela canta, ela está, pelo menos, tomando uma liderança, sendo uma liderança que estava faltando aí na área da música. Até para ajudar a levantar recursos para toda essa turma que está passando fome, como eu te falei, essa turma que está passando necessidade, não só nas comunidades, nas favelas, mas também na nossa área, na área de música, na área que, né, do nosso entorno, né? Bom, mas vamos terminar com animação aqui. Você já fez uma bela análise aqui. Vamos terminar com Cinema Ilusão. Que a gente precisa. Cinema Ilusão, que a gente era feliz e não sabia. Porque é tão animado esse clipe aí que a gente vai terminar, vai estar todo mundo para cima. E essa parceria com o Zeca, você já tinha outra música com ele ou é a primeira vez? Não. Você já tinha feito alguma coisa com ele?
Já. Todos os meus discos têm parceria com ele. No primeiro tem a De Papel, que é nossa. Daí no segundo disco tem Ciúme Não Mata e Blind Mask. Nesse disco tem... No segundo Sexo tem Evapora. A gente tem umas 10 músicas juntos. A gente tem uma que ele gravou no disco dele, que é A Milonga del Mejor. E várias outras que não estão gravadas ainda. A gente tem bastante parceria. Então o disco já está aí, já tô louco para ouvir esse disco inteiro. Já tem músicas inéditas, já deu uma canja aqui para nós, obrigado. E a gente termina esse papo com o Cinema Ilusão. E tem a participação também do nosso querido Chico César também. Tá dando uma palhinha lá na festa, né? A festa Juntamos dois. Juntei os dois. A gente ficou ali de Trio Los Angeles. Lembrei agora do Trio Los Angeles. Uma mulher e 2 caras lá rebolando e tal. Ao contrário, eu tô com meus 2 gatões ali. Que legal. É isso aí, então. Agradeço muito, Vanessa. E até a próxima. E vamos passar por essa, né? E espero te encontrar lá no estúdio da próxima vez, depois desse trabalho aí, desse lançamento. E que a coisa volte. Vou lançar o disco lá, hein, Colibri? Claro, sem dúvida. A gente combina. Eu adorei também. Super obrigada pelo convite. Eu amo a Rádio Brasil Atual. Fiquei muito feliz. É isso aí. Vanessa Bumagini é uma querida nossa aqui. Agora a gente vai ouvir o Cinema Ilusão, clipe, a música dela com o Zé Cabaleiro, com participação do Zé Cabaleiro e do Chico César. E a Vanessa, claro, segurando a onda toda dessa festa. A gente termina animado, porque a gente fala algumas coisas meio tristes, então termina para cima. Valeu, Vanessa. Beijo, obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Ela me disse vem, já vai passar o trem. O amor não para em qualquer estação. A noite vai cair, o sol já vai sumir e a vida pulsa como um coração. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. A noite enfim chegou e ela me levou como uma criança pela mão. Subimos felizes, deixamos as crises na plataforma daquela estação. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. A noite enfim chegou e ela me levou como uma criança pela mão. Subimos felizes, deixamos as crises na plataforma naquela estação. Da paixão. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. Cinema, ilusão, calor. Nem tudo que eu quis aconteceu. Mesmo que seja assim, eu vou. Quem mais quer me ver feliz sou eu. O programa termina agora, mas segue a programação da Rádio Brasil Atual com a Hora do Rango, hoje reapresentando o cantor e compositor Chico Teixeira. Fique com a gente.